Olá, tudo bem com você? Aqui quem nos fala, Márcio Bom, do canal Márcio Bom, tá? Técnico em eletrônica automotiva, tá? Chaveiro desde os 6 anos de idade, né? Mexendo com a tecnologia de chave codificada desde 1996, tá certo, galera? Hoje a gente vai apresentar, tá? Eu tô apresentando os programadores que normalmente a gente costuma mexer, né? Então a gente vai começar a tocar em pontos, né? Em alguns pontos aí diferentes de cada um, né? Muita gente não tem dúvidas até hoje. Tem vídeos que eu já fiz que os vídeos já tem anos, vídeos lá de trás ainda, né? Do começo aí do canal. Bom, Márcio Bom, tá? Para quem não me conhece, eu dou aula de codificação de chaves, tá? Então a gente está aqui no canal Márcio Bom Treinamentos, codificação de chaves, tá? Estamos aí na atividades aí, tá? Quem tem interesse de fazer um curso de codificação de chaves pode entrar em contato comigo. O contato está na descrição de todos os vídeos desse canal. E se você clicar, entrar no canal, clicar lá no botão sobre, também vai ter os contatos para entrar em contato com a gente, tá? Bom, estamos em São Paulo, Zona Leste de São Paulo, Vila Prudente, para todo o Brasil, tá certo? Bom, muitos conhecem, tá? Esse aqui é o programador UPA, tá? Então, de um lado a gente tem a entrada da fonte externa, se você quiser utilizar a fonte externa, a porta USB, que também pode se alimentar o programador, né? Pela porta USB, se você não quiser usar a fonte externa, tá? Aqui desse lado nós temos a conexão do programador, que é um DB9, tá? Aqui nós temos aqui um DB9 macho, aonde a gente vai utilizar, tá? Na maioria das vezes, o cabo MCU, né? Que tem aqui o DB9 fêmea. Tá certo? Então aqui nesse vídeo que eu vou fazer hoje, eu vou explicar para vocês tudo sobre o UPA. O programador UPA, eu tenho um LED vermelho de status e eu tenho um LED verde de status. O LED verde, ele vai acender a partir do momento que eu tenho uma alimentação externa, 12 volts, ou que eu tenho alimentação na porta USB de 5 volts. Então ele sempre vai estar aceso na cor verde, tá? O LED vermelho, que é de status, ele sempre vai acender toda vez que eu estiver fazendo uma leitura de um arquivo, independente se é de uma memória, de um processador ou que seja, ou quando eu estiver fazendo uma gravação de um arquivo, mesma coisa, dependendo de uma memória ou de um processador, tá, gente? Então, é isso, tá? Única coisa muito importante, se você ainda não entende nada sobre voltagem de processador, de memória, enfim, o que eu vou mostrar aqui no UPA, tá? O UPA, ele tem, deixa eu focar aqui que tá aí. O UPA, ele tem esse jumper aqui, esse jumper aqui e esse jumper aqui. Se você ainda não entende nada de voltagem, de processadores, tal, né? Não mexa nesse jumper. Não mexa nesse jumper. Deixa ele na posição que ele está aqui. E não mexa nesse outro jumper aqui também. Deixa na posição que ele está aqui. Esse aqui você pode mexer. Se você quiser utilizar a alimentação da porta USB, você vai deixar o jumper do jeito que está aqui, ó. Tá? Agora, se eu quiser usar alimentação externa 12 volts, aí eu venho,
Tá vendo? Ó? Tiro o jumper dali e coloco aqui. Aqui ele está na alimentação externa. Então, o programador vai ser alimentado pela fonte 12 volts. Tá? Se eu colocar o jumper do jeito que estava, o programador vai ser alimentado pela porta USB, que é os 5 volts aqui. Porque o programador ele funciona na base de 5 volts. Então, por isso que eu tenho a opção de usar alimentação, que ele seja alimentado pela porta USB, tá certo? Que é 5 volts, ou numa fonte externa. Uma fonte externa eu preciso gerar o que? Entra aqui 12 volts. Tem um regulador aqui 7805 que vai reduzir, né, 12 volts para 5 volts. Tá? Então, por isso que tem gente que fala, não, o UPA determinada coisa só vai ler com a fonte externa. Tem nada a ver isso aí, porque a alimentação do programador é 5 volts. Então eu posso utilizar ele sendo alimentado pela porta USB, que é 5 volts, ou eu posso utilizar a alimentação externa, que aí vai entrar 12, o regulador vai abaixar para 5, tá certo? Então eu tenho essa opção. Eu nunca usei fonte externa, sempre uso alimentação direto da porta USB, tá certo? Então o programador UPA é isso daqui, tá? Esse que é o programador UPA. O que que ele faz? Ele é um programador que é onde a gente faz, o que que ele agrega para nós? Que a gente pode fazer leituras de processadores, leituras de memória, leituras de EPROM, tá? A gente usa muito ele, por quê? Porque na parte automotiva, a maioria dos processadores são processadores Motorola, e ele tem uma gama grande de processadores Motorola, tá? E a EPROMzinha, EPROM, memória, SOIC, EPROM, tal, você também faz leitura e gravação com ele, tá certo? Bom, o item básico que vem quando você compra o UPA, ele vem o programador UPA, ele vem a placa para a gente fazer a leitura de memória, tá? Memória EPROM, SOIC 8, tá? Enfim, do jeito que você acha melhor falar aí, tá? Então uns falam SOIC, outros falam memória, outros falam EPROM, tá? Ou EPROM SOIC 8, tudo junto, tá? Então aqui é a placa para poder fazer leitura de memória. Então aqui está o programador UPA e o que eu tenho que fazer? Espetar a placa de leitura de memória desse jeito aqui. E aí eu vou colocar aqui a memória que eu desejo ler. Lá no programa eu vou selecionar a numeração da memória para eu poder fazer a leitura do arquivo da memória ou para eu gravar algum arquivo na memória, tá certo? Então o kit básico é o UPA, o adaptador para ler memória, tá? E nós temos esse outro adaptador aqui, mas esse aqui a gente não usa, né? Que é para fazer desse jeito aqui. Para quem não sabe, eu encaixo ele aqui e aí eu soldo aqui o processador na plaquinha para eu ler aqui. Mas como a gente usa, tá, o cabo MCU, isso daqui a gente descarta, a gente não usa essa parte aqui, tá? Por quê? Porque o cabo MCU, tá, onde a gente solda os fios, né? Vamos aumentar um pouco aqui a janela agora, né? Onde a gente solda os fios, né, nos boots de cada sistema, de cada imobilizador, né? Onde a gente vai soldar os fios de acordo com o boot para a gente poder fazer a leitura do processador sem precisar remover o processador da placa, tá? Então a gente já vai ler o processador na placa com o cabo MCU, tá? Detalhe que o cabo MCU tem dois cabos, tá? Você pode montar dessa forma. Tem o cabo MCU, que é normal, que é um cabo direto, tá? Não passa por componente nenhum. E tem o cabo, né, que aqui a gente fala adaptador 5NF,
onde ele tem alguns componentes aqui, né? Então, quando eu vou fazer algum sistema que tem que usar o cabo 5NF, eu pego o cabo MCU, conecto no adaptador 5NF e depois do adaptador eu vou e conecto no programador UPA. Então ele vai ficar desta forma aqui, ó. Tá certo? Vai ficar desta forma aqui. Se eu vou fazer algum sistema que não utiliza o adaptador 5NF, o cabo MCU vai direto no programador UPA, tá? Então, o básico que a gente precisa é o adaptador 5NF, o cabo MCU, tá? A placa adaptadora para ler memórias, EEPROM SOIC 8, tá? E tem essa outra placa aqui que a gente utiliza, né? A gente utilizava muito lá para trás, só que como as coisas vão inovando, as coisas vão ficando melhor, os equipamentos vão passando por inovação, hoje em dia quase a gente não utiliza muito esse adaptador. Esse adaptador, por exemplo, ele vai encaixar aqui no UPA também, ó. Tá? Para que serve esse adaptador? Isso aqui é o adaptador de processador TMS, tá? Processador TMS não tem como a gente fazer a leitura dele via fio, tá? Soldar na placa. Então eu tenho que remover ele da placa. Então, por exemplo, se eu pegar o imobilizador da Volks, né? Do Golf antigo, do Polo antigo, tudo, ele usa o processador TMS 370 final 02, né? Então eu tenho que tirar ele da placa, do imobilizador, encaixar o processador aqui para eu poder fazer a leitura do arquivo, para aí depois eu jogar o arquivo no programa da ZedBoom e gerar o chip através do arquivo. Ou do processador também, que é a mesma numeração do processador da Volks, que é o processador, que é o imobilizador da GM Opel 2, que eu também tenho que remover o processador de lá, que é o TMS 370 final 02, encaixar ele aqui para eu também fazer a leitura do arquivo e depois carregar esse arquivo na ZED. E se eu quiser gerar o chip através do arquivo, eu gero o chip através do arquivo lido do processador. Hoje quase a gente não usa mais essa opção, porque a maioria das máquinas aí hoje facilita bastante, né? Já lê a senha aí via diagnóstico. Nós temos a iGold, nós temos aí a máquina fácil, né? Temos a Remap, OBDMap, então a gente quase não utiliza muito isso. Mas não é que está obsoleto. Um componente bom, porque às vezes você quer reparar algum imobilizador, né? Por exemplo, o arquivo corrompeu do imobilizador, mas você tem um arquivo bom salvado no seu PC. Você tem como reparar aquele imobilizador que o arquivo está corrompido, né? Com as máquinas, né, que eu falei, OBDMap, Remap, Fácil, entendeu? As máquinas que nós temos no mercado, eu não consigo consertar aquele imobilizador que o arquivo está corrompido. Aí quem que vai me salvar? Programador UPA. Eu tiro o processador lá do imobilizador, coloco aqui e faço a regravação do processador com o arquivo ok. Então não quer dizer que esse adaptador aqui ele está obsoleto, não. Tem como a gente utilizar ele sim, tá certo? Bom, além disso, temos a placa adaptadora para ler memória. O que acontece muito aqui, gente? Nota-se que aqui tem um lugar de soldar a memória, tá? E aqui tem os soquetes para a gente fazer a leitura das memórias antigas, né? Que é as memórias EEPROM SOIC 8 maiores, né? Muita gente nem vai pegar essa memória se a pessoa não pegar imobilizadores mais antigos para fazer. Então a maioria da pessoa vai conhecer por a memória EEPROM SOIC 8, né? Que é SMD, que é pequenininha. As grandes, quase muita gente nem sabe que tem essa memória maior aqui. Então o que acontece? Se eu ficar utilizando, soldando a memória toda hora aqui, ó, o que vai acabar acontecendo? Vai estourar todas essas trilhas aqui, porque eu não vou ler uma memória a cada
um ano. Não, eu vou ler as memórias constantemente. Então, esquenta, esfria. Uma hora essas trilhas estoura tudo. Então, o que a gente utiliza? Os soquetes das memórias antigas. O que eu faço? Eu vou, compro o adaptador de gravador de EPROM normal, né? Que é EPROM SOIC 8 150.000, que é o tamanho da memória. E aí, o que eu vou fazer? Para evitar de ficar soldando a memória aqui, eu utilizo o adaptador e vou encaixar no lugar da memória, ó, antiga. Tá? Eu encaixo o adaptador no lugar da memória antiga. Aí eu coloco a memória no adaptador. Aí com isso eu não vou precisar esquentar várias vezes, porque veja bem, se eu for tirar a memória lá da peça, eu vou ter que esquentar a peça, tirar a memória, depois eu vou ter que esquentar para soldar aqui, depois eu vou ter que esquentar para tirar daqui, depois esquentar para colocar ela de volta no lugar. Utilizando o adaptador, eu só vou esquentar ela duas vezes, na hora de tirar da peça, fazer o que eu tenho que fazer e na hora de recolocar ela de novo no lugar, evitando danos na placa aqui, evitando danos ao componente, tá certo? Bom, aqui tem um detalhe que muita gente não sabe, tá? Todo componente ele tem um pino 1 de referência, tá? Então ele tem um pino guia, né? Na parte da EPROM é o pino 1 de referência. Se eu pegar esse processador aqui, por exemplo, tá? Tá vendo que ele tem uma bola grande aqui, uma bola grande aqui, outra bola grande aqui, mas ele tem uma bolinha pequenininha, ó, bem funda. Isso quer dizer o que, ó? Ó, aonde tá aqui, ó, a bolinha aqui, ó, tá? É o que tá aqui, ó, pino 1, que é esse primeiro pino aqui, ó. Então a bolinha é o pino 1, pino de referência. Então um processador, ele não pode, ou uma memória, ele não pode ser soldado de qualquer jeito. Ele tem um pino de referência, tá? Então do mesmo jeito que você pegou ele, você vai respeitar aquele pino de referência para poder pôr no programador, para poder fazer a leitura dele ou para poder fazer a gravação dele, tá bom? Por exemplo, se eu pegar uma memória antiga, por exemplo, olha só, ó a bolinha aqui, ó. Eu me baseio pelo esse recorte aqui e me baseio pela bolinha. Esse primeiro terminal que está aqui, ó, é o pino 1, pino de referência, tá? Bom, aqui é a mesma coisa, tá? Tá vendo essa valetinha aqui, ó? Ó a valetinha aqui, pessoal. Ó a outra valetinha aqui, ó. Isso daqui não é que é design do soquete. É a indicação que esse primeiro terminal aqui é o pino 1. Esse primeiro terminal aqui, tá? É o pino 1. Tá vendo aqui, ó? Serigrafia. Olha aqui a valetinha aqui. Isso daqui não é boniteza. É indicação que esse aqui, ó, é o pino 1. Olha lá, ó. Olha a indicação aqui. Pino 1. Olha aqui, ó. Valetinha, pino 1. Ó, valetinha, pino 1. Tá certo? Aqui, ó. Valetinha, pino 1. Tá? Então, por exemplo, só que tem diferenças aqui, tá? Não é um soquete só para todas as memórias que tem no mercado. Tem gente que não sabe disso, tá? Tá vendo que tem esse risco aqui, ó? Essa parte daqui, esse soquete aqui, eu vou utilizar para eu trabalhar com as memórias 24C, 25C, 95XXX. Por que tem esse X aqui no final? Porque tem várias numerações da família 24. Então eu tenho 24C01, 02, 03, 24C16, 24, enfim, tá? Aí nós temos 25, 25C, tá? Várias numerações. Ou 95, 95040, 95080, entendeu? 95160, 95320 e assim por diante, tá certo? Já nesse soquete aqui, eu vou ler as memórias 93,
que é a mesma coisa, 93XX, tem 93656, 93666, 93686, 93676 e assim por diante. Então eu tenho que respeitar o pino 1 do componente, a numeração da memória, então eu tenho que verificar porque a pinagem dessas memórias aqui, 24, 90, 25 e 95, é diferente da pinagem na memória 93, tá? Por isso que tem separação aqui. Eu tenho que prestar atenção. Qual é a numeração da memória que eu vou trabalhar? Eu tenho que colocar ela no lugar certo e quando for abrir o software lá, selecionar a numeração correta da memória que eu vou executar o procedimento, tá? Aí na memória, tá? Eu vou ver se eu consigo pegar bem aqui na memória. Deixa eu ver. Porque na câmera aqui fica difícil, mas eu vou tentar pôr uma lupa. Eu vou aproximar mais. Espera aí. Não vai dar para eu ver porque a câmera não tá focando. A câmera não tá focando, tá? Mas a maioria das memórias ela tem a bolinha aqui indicando, tá? Até focou agora aqui, ó, indicando que o pino 1. Como essa memória é ST Flash, ela não tem a bolinha indicando o pino 1, mas ela tem o logotipo ST, tá? Então o que acontece? Presta atenção que a maioria das memórias ela tem um chanfrado. De um lado aqui ela é reta, ó, é reta. Do outro lado ela tem o chanfro, tá? Se você não quer ver o logotipo ou a bolinha para você descobrir qual que é o pino 1, é só você ver onde está chanfrado é o pino 1, tá? Então você vai ver a placa adaptadora. A gente olhando de frente a placa, sempre o pino 1 vai estar do lado esquerdo, tá certo? Então eu espero que tenha ficado bem explicado aí, tá? Esse adaptador você vai comprar então separadamente, você pode achar no próprio Mercado Livre. O nome dele é adaptador SOIC 8 150.000, que é o tamanho da EEPROM, tá? Tem uma EEPROM um pouco maior, que aí já é 200.000, mas o que a gente vai mais trabalhar no nosso ramo é o adaptador 150.000, que é o tamanho da EEPROM normal aí, tá certo? Então esse é o kit do UPA, kit básico, tá? Que vocês vão utilizar aí no dia a dia, tá? Kit básico, juntamente com o cabo MCU e o adaptador 5NF, tá? Tendo esse kit aqui, vocês vão conseguir fazer muita coisa aí, tá? Só que acontece, um equipamento depende do outro. Não é só ter o UPA, né? O que complementa o UPA? Quem complementa o UPA é a ZedBook. Então vocês têm que entender que o programador UPA serve para quê? Para eu poder ler o arquivo do imobilizador. A partir do momento que eu li o arquivo do imobilizador, aí eu vou partir para quem? Para a ZedBook, para eu poder gerar o chip, tá? Através do arquivo que você leu com o programador UPA. Então uma máquina complementa a outra. Não adianta eu ter a ZedBook se eu não tenho o programador UPA, ou vice-versa. Não adianta eu ter o UPA se eu não tenho a ZedBook. Então uma máquina complementa a outra, tá? Então o programador UPA é para eu fazer a leitura dos arquivos das memórias EEPROM e dos processadores.
E o papel da ZedBu é gerar o chip através do arquivo lido do programador UPA, tá certo? Detalhe que, como eu falei, muitas coisas foram inovando, muitas tecnologias foram se atualizando. Tem algumas coisinhas que hoje a gente não precisa utilizar aqui, a gente já consegue fazer com as outras máquinas, mas isso não está ultrapassado, isso é essencial, tá? É que nem eu comentei agora, se você pega o imobilizador que o arquivo está corrompido e você quer reparar ele, você quer consertar aquele imobilizador, quem que vai te salvar? O programador UPA. Você vai ter um arquivo bom daquele imobilizador e vai regravar o arquivo bom no imobilizador. Se eu não tiver esse instrumento aqui, Remap, OBDMap, Fácil, enfim, todas as iGold, todas as máquinas que a gente tem no mercado, a gente não vai conseguir fazer esse procedimento. Então, não quer dizer que o programador UPA, esse programador já está ultrapassado, não adianta eu comprar, tal. Detalhe, o programador UPA, ele vai pegar toda a gama, tá, de imobilizadores para trás. Alguns imobilizadores modernos, o UPA já não vai atender, porque já são processadores avançados, né? O UPA pega processadores antigos. Aí eu tenho que partir para quê? Para um outro programador que já me atenda a esses processadores mais novos, tá? Por exemplo, o VVDI Prog. Então ele já pega processadores novos que o UPA não pega. Detalhe, a gente está trabalhando aqui com UPA chinês. Vamos relembrar que o UPA chinês, ele é um clone, é um fake. Então eu não consigo atualizar a firmware dele, eu não consigo atualizar o software. Então por isso que alguns processadores mais novos eu fico sem poder utilizar ele. Aí eu tenho que partir para um outro programador. Agora, se a pessoa tiver um programador UPA original, aí a história já muda de figura, porque aí eu já vou conseguir atualizar a firmware do programador, eu já vou conseguir atualizar o programa do programador, então eu já vou conseguir ler processadores mais novos, tá? O UPA chinês, ele tem uma limitação até um certo ponto, e é aquilo e acabou, tá? A partir daquilo, aí eu tenho que investir num programador mais avançado, um programador mais top do mercado, que no caso seria o VVDI Prog, que aí ele já vai pegar muita gama de processadores mais novos aí que nós temos no mercado, tá certo? Eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, dá um like aí, dá um joinha, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Quer ajudar o canal, para a gente fazer conteúdos, para trazer mais conteúdos nesse canal, seja membro, vai lá na opção ajude o canal, seja membro, participe de membro. Não é uma coisa difícil de fazer, é fácil, tá certo? Se você quer ter vídeos técnicos, tá? Aí você vai na parte de membros, vídeos técnicos, que é um outro valor diferenciado, que é somente para vídeos técnicos, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá um like, dá um joinha, badala o sinozinho lá clica lá no sinozinho para clicar em receber todas as notificações. Todo vídeo que tiver novo, você vai receber essas notificações tanto no seu e-mail ou como no aplicativo do YouTube no seu celular. Você vai receber o aviso que tem vídeos novos aí. Tá bom, gente? Gostaria que todo mundo comentasse aí no comentários qual outro equipamento que você quer que eu explique aí, né? Que eu faça um pequeno inbox aí do equipamento, para vocês terem um entendimento melhor aí, o que para que serve cada equipamento, para que serve, qual é a utilização dele, e o que eu vou precisar utilizar o equipamento. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Canal Márcio Bom, esse que nos fala é Márcio Bom, e até o próximo vídeo. Brigadão. Se
Se você gostou desse conteúdo que eu acabei de explicar para vocês, quer aprender realmente como funciona toda a parte, para ter o sentido, tudo na parte de codificação de chaves, tá? Entre em contato com nós, venha fazer o curso de codificação de chave com o Márcio Bon aqui conosco, tá? Onde você vai aprender todo o ponto a ponto, todo esse segmento aí, todo esse universo de chave codificada, tá? Nós estamos no mercado aí, trabalhando aí como chaveiro desde 82, né? Comecei como chaveiro com meu pai com 6 anos de idade, tá? Comecei a trabalhar no ramo de codificação de chave desde 1996, então bem lá de trás a gente já está nessa caminhada em todo esse universo que envolve aí as chaves codificadas, tá? Então, se você gostou do conteúdo que a gente acabou de mostrar aí para você, venha fazer o curso de codificação de chave conosco, né? Hoje nós temos de momento o curso online, tá? Que é para a gente atender a todos, tá bom? Fazendo o curso também você tem aí o suporte pré-técnico privado, tá? Após curso. Se você não também quiser, nós temos o grupo de suporte técnico fechado no Telegram, tá? Onde tem uma mensalidade por mês que você paga e você tem acesso ao suporte técnico do que você precisar aí, tá? Mais informação tá na descrição do vídeo, os contatos. E não perca tempo, venha aprender com a gente o universo de codificação de chaves no mundo automotivo, tá bom? Márcio Bon, canal Márcio Bon. E obrigado a todos, até um próximo vídeo.